noite mais uma vez. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós que compomos o LAPEC, Laboratório de Pesquisa em Ensino de Ciências, agradecemos a vocês pela presença virtual no seminário de hoje. Gostaria de avisar que o seminário está sendo gravado, então peço que nesse primeiro momento vocês desliguem as câmeras e os microfones para não interferir na conexão da nossa palestrante, e no momento da discussão vocês podem voltar a ligá-los para dialogar conosco, tá certo? A gravação será lançada no canal do LAPEC no YouTube, que é LAPEC Oficial. Se inscrevam no canal e ativem as notificações. E também sigam o LAPEC no Instagram, lapec.oficial. Bem, no decorrer da apresentação, nós lançaremos no chat 2 palavras-chave para que vocês possam anotá-las e depois preencham o formulário de registro da frequência para posterior emissão da declaração de participação. Então, vocês vão anotar essas 2 palavras-chave e, próximo ao término do seminário, nós vamos lançar um link do Google Forms, tá certo? Para que vocês possam preenchê-lo utilizando as 2 palavras-chave, mais alguns dados pessoais para posterior recebimento da declaração de participação. Quero, em nome de toda a equipe do LAPEC, agradecer a nossa palestrante de hoje, a professora Mariana Rayane da Silva Pontes, que dialogará conosco sobre a gramática do design visual como um recurso para o ensino de ciências e biologia. A professora Mariana é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências, PPGEC, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE. É graduada em licenciatura plena em Ciências Biológicas pela mesma instituição. É integrante do LAPEC e desenvolve estudos na linha de pesquisa da biologia sistêmico-complexa. Atualmente, ministra aulas de anatomia em um curso técnico da rede privada de ensino. Seja bem-vinda, professora Mariana, a palavra é sua. Boa noite, quero muito agradecer pelo convite, me sinto muito honrada, é sempre um prazer conversar com vocês do LAPEC, quero agradecer a presença de todos também. E vamos lá, Pri, eu tenho quanto tempo? 40 a 45 minutos, Mari. Certo, se eu extrapolar muito, pode avisar, tá? Tá certo. Bom, pessoal, o tema da nossa conversa de hoje é a gramática do design visual como um recurso para o ensino de ciências e biologia. Esse foi um estudo que eu desenvolvi ao longo do mestrado e a gente vai conversar um pouco sobre ele, sobre como a gramática do design visual, que é um recurso muito utilizado na área de linguística, pode ser adaptado para ser usado na nossa área de ensino das ciências. Então, para começar, no meu trabalho de mestrado, eu começo falando um pouco da relação entre a organização do conhecimento e a sistematização dele e os movimentos da humanidade. Então, o conhecimento existe desde que o homem existe. E a sua sistematização e organização acompanha todas as transformações históricas e sociais experimentadas pela humanidade. Sendo assim, a organização do conhecimento e a maneira como nós nos relacionamos com ele, como nós aprendemos e ensinamos, ela também apresenta um caráter de dinamicidade. Contudo, apesar disso, apesar de hoje, na contemporaneidade, nós termos maior facilidade ao acesso de informação, maior facilidade de acesso à tecnologia, nós ainda temos um ensino e uma aprendizagem que é muito pautada no paradigma cartesiano. E o que é o paradigma cartesiano? O paradigma, ou pensamento cartesiano, é aquele que preconiza o estudo isolado das partes. Então, conforme essa linha de pensamento, a gente lança o olhar para um determinado conteúdo de maneira aprofundada e olhando apenas para ele, com vistas a entender bem esse conteúdo. Contudo, Carneiro Leão,
avisa a gente, sinaliza que quando a gente lança esse zoom para tentar entender determinado assunto, nós podemos acabar tendo a errônea impressão de que as estruturas e os processos, ou seja, que os conteúdos não se relacionam, que eles são isolados no mundo real, o que não é verdade. E dessa maneira, o nosso ensino acaba por se pautar ainda na memorização de conteúdos e de nomenclaturas, mas sem que haja um entendimento mais profundo acerca das relações estabelecidas entre cada um dos conteúdos e conceitos que nós estudamos. Diante disso, dessa lacuna que o pensamento cartesiano deixa, surgem outras vertentes de pensamento. E aí nós temos o pensamento sistêmico ou da sistemicidade, que propõe exatamente o contrário. Então, enquanto o pensamento cartesiano propõe que nós olhemos isoladamente para as partes, o pensamento sistêmico propõe que nós lancemos o olhar para as relações estabelecidas entre cada uma dessas partes, de modo a compreender que existe uma interdependência entre elas. Assim, uma sinaliza que a reunião dos elementos constitui uma unidade maior que não pode ser reduzida em seus componentes isolados. Bom, vale destacar que tanto o pensamento sistêmico como o pensamento cartesiano têm o seu valor, e o pensamento cartesiano, apesar de apresentar essa lacuna de deixar de fora as relações entre as partes, ele contribuiu muito para o desenvolvimento científico e tecnológico. Na continuidade, Mariotti diz que nós podemos juntar aquilo que é proposto pelo pensamento cartesiano e o que é proposto pelo pensamento sistêmico. E ele diz que isso configura a complexidade. Então, o paradigma da complexidade é, segundo esse autor, segundo Mariotti, mais do que o paradigma, é um fato da vida. Então, é olhando por essa questão paradigmática que transita entre o sistêmico e o complexo que nós, no nosso estudo, lançamos o olhar para a formação docente. Por quê? Porque são os licenciandos que irão atuar futuramente no ensino básico. Então, é necessário que esses licenciandos tenham desde já o contato e tenham essa percepção que transita entre o sistêmico e o complexo, para que quando eles consigam chegar na educação básica, eles consigam fornecer elementos para que os seus alunos também compreendam os conteúdos de ensino, os conteúdos de biologia ou de ciências, de maneira que transite entre o sistêmico e o complexo. Assim, nós lançamos o olhar para a bioquímica dos sistemas, que é uma das disciplinas da grade curricular do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Dentro da bioquímica, nós estabelecemos o seguinte recorte conceitual: o metabolismo de lipídios. E aí, como nós temos essa percepção de buscar estabelecer uma visão que transita entre sistêmico e complexo dos assuntos que nós estudamos, elencamos o seguinte caso para ser estudado: o emagrecimento por meio da adesão a dietas low carb. Por que escolhemos esse recorte conceitual? Escolhemos ele porque ele permite a articulação entre diversos conteúdos. Entre os conteúdos, os conceitos pertencentes ao metabolismo de carboidratos e de lipídios, permite também a relação com outros conceitos biológicos e a articulação com o contexto social e cultural dos estudantes. Elencado esse caso, esse recorte conceitual, nós utilizamos os esquemas conceituais em parking lot. Os esquemas conceituais em parking lot têm sido utilizados no nosso grupo de pesquisa como uma maneira de materializar aquilo que se estudou, ou então de averiguar concepções prévias. E ela é escolhida porque é uma construção orientada, ou seja, o esquema conceitual em parking lot, a sua construção, ela é norteada pelo professor. Porque antes do seu desenvolvimento, são distribuídos kits que têm a função de orientar, de nortear a sua elaboração. Podem ser distribuídos kits conceituais, com palavras e conceitos chaves, e kits imagéticos, que são como imagens que o professor considera ser pertinente para a construção daquele esquema. E aí, a utilização desses kits
permitem ao professor a percepção de quais conceitos, quais imagens os discentes têm mais dificuldade de inserir na construção e de relacionar com aquilo que está sendo exposto. Dada a construção dos esquemas conceituais, nós utilizamos a gramática do design visual, que é a contribuição do meu trabalho. É a utilização de um recurso que tem sido muito utilizado na área de linguística e de publicidade para otimizar a leitura dos esquemas conceituais em parking lot. A gramática do design visual foi desenvolvida por Kress e Van Leeuwen e nós vamos conhecer um pouco dela mais à frente. Então, situando tudo isso, o nosso problema de pesquisa foi: em que medida os pressupostos e as categorias da gramática do design visual, que eu vou chamar de GDV, podem contribuir para a leitura de esquemas conceituais em parking lot e, consequentemente, para o acompanhamento da formação e articulação de conceitos e significados bioquímicos, e mais especificamente a respeito do emagrecimento por meio de dietas low carb. Assim, desse problema de pesquisa, surgiram os nossos objetivos específicos, que são analisar de que maneira os pressupostos da GDV facilitam a leitura dos esquemas conceituais em parking lot e verificar nesses esquemas quais foram os avanços ou limitações na formação dos conceitos relacionados ao emagrecimento por meio de dietas low carb. Assim, a nossa fundamentação teórica foi constituída por 3 grandes capítulos. Um sobre a formação de conceitos, outro sobre o contexto paradigmático da elaboração dos esquemas conceituais em parking lot e outro sobre a GDV, a gramática do design visual. Então, com relação à formação dos conceitos, nós compreendemos esse processo numa percepção vygotskiana e lançamos algumas reflexões sobre os conceitos bioquímicos. A bioquímica é a disciplina que se destina ao estudo dos componentes químicos da célula e das reações e dos processos aos quais essas células estão submetidas. Ela é uma disciplina do ciclo básico da grade curricular de diversos cursos superiores, inclusive do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. O que quer dizer que é uma disciplina do ciclo básico? É uma disciplina cuja compreensão vai alicerçar, vai fundamentar a compreensão dos demais conceitos e fenômenos que vão ser estudados ao longo da graduação. Geralmente, estudos apontam que ela tem sido considerada como uma disciplina de difícil assimilação. Por quê? Schumacher aponta que, devido ao seu caráter interdisciplinar, ou seja, ao fato dela unir conceitos biológicos e químicos e o caráter abstrato que ela exige, porque a bioquímica, ao tratar os componentes químicos da célula, ela transita ali entre o micro e o macro-universo. Os processos são microscópicos, mas eles apresentam repercussões no universo macroscópico. E a transição entre esses universos acaba requerendo dos estudantes um certo poder de abstração. É por isso que a bioquímica, ela demanda uma abordagem que seja articulada e contextualizada. Com relação à dieta low carb. A dieta low carb é apenas um dos diversos tipos de dietas restritivas. Do inglês low carb, que quer dizer pouco carboidrato. É um tipo de dieta restritiva que propõe o rápido emagrecimento por meio da diminuição do consumo de carboidratos e um aumento na ingesta de lipídios e proteínas. E aí, por que essa dieta leva ao emagrecimento rápido? Porque gera uma baixa na glicemia e, consequentemente, estimula a mobilização das reservas energéticas. Então, estimula a quebra do glicogênio hepático e muscular e da lipólise e da beta-oxidação. Esses processos juntos levam ao emagrecimento. Só que é preciso cuidar da atenção e acompanhamento médico, porque a restrição de carboidratos durante muito tempo pode levar ao desenvolvimento da cetoacidose, que é um quadro que pode induzir ao coma ou levar até a morte. Então, nós escolhemos a dieta low carb
como o nosso estudo, como o nosso caso, porque ele permite a articulação entre o metabolismo de carboidratos, de lipídios e o metabolismo intermediário, com relação ao contexto paradigmático da elaboração de esquemas conceituais em parking lot. Então, segundo Kahn, paradigmas são concepções, valores, técnicas partilhados pela comunidade científica na busca de definição e resolução de problemas legítimos. O primeiro paradigma que nós falamos, que nós tratamos, foi o pensamento newtoniano cartesiano, ou seja, o paradigma cartesiano, ou linear. E do que é que ele trata? Ele considera o mundo como sendo uma máquina, que pode ser decomposta em partes, em peças, que podem ser estudadas isoladamente. Segundo essa compreensão, a união de cada uma dessas peças vai fornecer uma visão correta acerca do todo. E aí, considerando isso, segundo esse pensamento, os conceitos, os conteúdos, eles podem ser estudados de maneira isolada e a compreensão isolada de cada uma deles vai fornecer uma percepção holística acerca daquilo que se estudou. É o que diz o pensamento newtoniano cartesiano. Então, nessa vertente, preza-se pela objetividade, pela neutralidade, pela causalidade simples, ou seja, as coisas têm uma única causa e um único efeito, e pela fragmentação do saber. Contudo, como nós já comentamos, essa aplicação de zoom, esse olhar aprofundado sobre um determinado assunto, que é feito com vistas a facilitar a compreensão desse assunto, pode levar à falta de compreensão a respeito da dinamicidade e pluralidade daquilo que se estuda, especialmente se a gente fala de biologia. A biologia é o estudo da vida. Então, a vida, ela é mantida através das relações que se estabelecem entre as formas vivas e entre formas não vivas. Então, o seu estudo engloba estruturas e fenômenos que transitam entre o micro e macro universo e que tem um caráter muito plural. Então, nesse sentido, Keller diz que, além de estudar as estruturas e de compreender bem essas estruturas e suas funções, nós precisamos lançar o olhar também para as interações que são estabelecidas entre cada uma dessas estruturas. Assim, Morin diz, é preciso ensinar que as coisas não são apenas coisas, mas também sistemas que constituem uma unidade, a qual engloba diferentes partes. Então, nós precisamos compreender que as partes isoladamente não vão nos fornecer uma compreensão total acerca do todo. Surgem, então, outras vertentes. O pensamento sistêmico, que prega o inverso, que nós lancemos o olhar para as interações estabelecidas entre as partes. Então, nesse sentido, Capra sinaliza que as propriedades do todo, elas surgem justamente a partir das relações que são estabelecidas entre as partes. Na continuidade, a complexidade, segundo Morin, não contraria o pensamento simplificador. O pensamento simplificador, aqui, segundo o autor, seria o pensamento cartesiano ou linear, mas integra este, ou seja, a complexidade não ignora a relevância de se estudar e compreender bem o funcionamento das partes, mas ela sugere que, para além disso, sejam considerados outros aspectos, como, por exemplo, a pluralidade, a integração entre os conteúdos, a existência de diferentes níveis de realidade que funcionam cada um de acordo com suas próprias leis, e por isso também exige o reconhecimento da existência de contradições. A complexidade, para além de um paradigma, é um fato da vida. E aí a complexidade constitui um grande desafio para todos nós, para os professores que já são atuantes e para os licenciados também, porque a maioria de nós fomos formados de acordo com o paradigma cartesiano. Então, promover o diálogo entre diferentes conhecimentos, respeitar a pluralidade de ideias, lançar múltiplos olhares sobre aquilo que a gente estuda, ainda configura um desafio para todos nós.
E é nesse sentido do ensino que transita entre o sistêmico e o complexo que surge a utilização dos esquemas conceituais em parking lot, os ECPLs. E por que os ECPLs são utilizados? Por que não utilizar mapas conceituais, por exemplo? Os esquemas conceituais em parking lot, eles diferem dos mapas conceituais, porque os mapas conceituais pressupõem uma hierarquia entre aquilo que se expõe. Então, geralmente, se começa a tratar no mapa conceitual sobre um conteúdo mais geral e, ao longo da construção, você vai afunilando, você vai tornando mais específico. Nos esquemas conceituais em parking lot, não há essa obrigatoriedade de arranjo hierárquico. Então, justamente por essa característica e por outras, como, por exemplo, o fato de ser uma construção norteada, a sua elaboração, ela é feita a partir de uma pergunta que é proposta pelo professor. Então, o professor vai propor um questionamento para ser respondido através dos esquemas conceituais em parking lot, e ele vai oferecer elementos que vão orientar essa construção. Esses elementos são aqueles kits conceitual e imagético que eu citei. E é uma maneira do professor mediar essa construção. Então, é uma maneira dele nortear essa construção e também de ter insights a respeito de quais são as dificuldades dos discentes em articular alguns conceitos, em inserir algumas imagens. Então, por todas essas características, os esquemas conceituais em parking lot, eles são mais oportunos para a abordagem que transita entre o sistêmico e o complexo. E aí, dada a construção dos esquemas conceituais em parking lot, nós utilizamos a gramática do design visual. A gramática do design visual foi desenvolvida por Kress e Van Leeuwen, e eles desenvolveram essa gramática alicerçados na linguística sistêmico-funcional e na semiótica social. E quando eles elaboraram essa gramática, eles pretendiam fazer com que ela fosse diferente daquela definição que usualmente é atribuída à gramática. Então, a gramática que a gente conhece é um conjunto de regras rígidas que deve ser seguida de maneira muito certa. A gramática do design visual, ela surge da compreensão de que os processos de comunicação são permeados de sentidos que ora estão explícitos e ora estão implícitos. Então, eles elaboraram esse material tentando contrariar a gramática, não contrariar, mas divergir da gramática rígida. Então, a gramática do design visual, ela não é rígida. Ela propõe pressupostos que fornecem evidências, que fornecem elementos para que sejam feitas inferências a respeito daquilo que não está explícito na construção. No nosso caso, nos esquemas conceituais em parking lot. Assim, a gramática do design visual apresenta três grandes categorias, ou três grandes princípios. A categoria representacional, a categoria interativa e a categoria composicional. Nós vamos olhar primeiro para a categoria representacional. A categoria representacional diz respeito àquelas estruturas visuais, a imagens ou a textos multimodais. Textos multimodais são textos que misturam elementos de mais de um tipo textual. Então, eles misturam imagens e texto, por exemplo, como é o caso dos esquemas conceituais em parking lot. Então, essas estruturas que retratam objetos, pessoas, ações, elas são enquadradas na categoria representacional. E essa categoria representacional apresenta duas subdivisões: a subdivisão narrativa e a subdivisão conceitual. A narrativa, como o próprio nome diz, ela retrata processos que são processos dinâmicos, processos de ação. A conceitual retrata processos estáticos. E aí, dentro da categoria representacional narrativa, nós temos a subcategoria de ação, de reação, conversão,
simbolismo geométrico e circunstâncias. Nós vamos olhar para cada uma delas agora. Como é que nós podemos perceber a categoria representacional narrativa nos esquemas conceituais em parking lot? Nós percebemos isso através de setas. E aí, olhando para as setas, que Kress e Van Leeuwen chamam de linhas de ações, nós conseguimos identificar atores e metas. Atores são aqueles de onde a ação parte. E meta é o resultado da ação. Então, aqui, como a seta está partindo nessa direção, esse quadrado aqui seria o ator e esse aqui a meta. E aí, a ação pode ser unidirecional, ela pode ser bidirecional ou bidirecional dessa maneira. Existe diferença entre essas duas retratações? Existe. A opção por essa seta aqui, ela infere, ela passa a impressão de que a ação, ela acontece simultaneamente. Então, esse ator e esse aqui interagem de maneira simultânea. E aqui passa uma percepção de ação sequencial, ou seja, uma ação acontece primeiro e depois eu tenho uma outra ação acontecendo. A reacional, a categoria representacional narrativa reacional demanda o aparecimento de olhos e de expressões faciais. Por isso, ela não foi tão presente nos esquemas conceituais em parking lot. Aqui na imagem, nós podemos perceber que a moça está reagindo, olhando para algo que se encontra fora da imagem. Então, nós temos uma imagem que se enquadra na categoria representacional narrativa reacional. A verbal. A verbal eu retrato aqui por meio desse quadrinho. E ela é caracterizada pela presença de um dizente, ou seja, alguém que fala algo, e de um enunciado, aquilo que é dito. Aqui nesse quadrinho, no primeiro balão, nós vemos que o dono de Garfield, ele é o dizente. E a fala que se enquadra dentro do balão de diálogo é o enunciado. Nos esquemas conceituais em parking lot, nós consideramos como sendo um elemento pertencente à categoria representacional narrativa verbal, textos que os alunos acabaram escrevendo na construção. Conversão. A categoria de conversão, ela é muito presente no estudo da biologia. Por quê? Kress e Van Leeuwen, eles apontam que ela pode ocorrer em representações de eventos naturais, como, por exemplo, de cadeias alimentares, ou de representações diagramáticas do ciclo hidrológico. É uma narração que mostra a conversão, a transformação de algo. Então, aqui eu retratei o ciclo da vida da borboleta. Nós podemos acompanhar a transformação do ovo em lagarta, depois em casulo, e depois a emersão da borboleta adulta. Então, esse é um processo narrativo de conversão, segundo a gramática do design visual. Nós temos simbolismo geométrico, que Kress e Van Leeuwen, eles representam por meio dessa imagem aqui, que eles chamam de dense. Essa figura helicoidal, que eles chamam de dense, ela representa, segundo eles, a ilustração de que o avanço da comunicação não acontece de maneira linear. Pelo contrário, é uma figura que foi posta de maneira a explicitar que, ao progredir, ao avançar, o ato comunicativo sempre volta para si mesmo. Não foi uma categoria muito encontrada nos nossos esquemas. E circunstâncias, que também não foi uma categoria muito encontrada nos nossos esquemas, é uma categoria que sinaliza que a sobreposição de elementos pode alterar o significado da mensagem transmitida. Então, se eu tenho uma foto e eu sobreponho ela com outra foto, eu vou ter uma terceira imagem que não é um retrato fiel nem da primeira imagem, nem da segunda imagem. É uma construção nova, com uma nova mensagem a ser transmitida. Bom, vista a categoria representacional narrativa,
que trata de processos de ação. Nós vamos olhar agora para a categoria representacional conceitual, que trata de processos estáticos. E ela pode ser dividida em 3 categorias, em 3 subcategorias. A classificacional, e a classificacional, ela é caracterizada pelo arranjo hierárquico entre elementos. Então, assim, a gente tem sempre um superordinado e subordinados. Os subordinados são elementos que pertencem a uma categoria maior, o superordinado. A analítica é aquela que expõe as propriedades de algo. Então, aqui eu retratei com essa imagem da flor, que a gente consegue ver cada uma de suas partes sendo retratada. Essa seria uma imagem pertencente à categoria representacional conceitual analítica. E a simbólica é aquela que admite que a imagem, a figura, o elemento, ele pode assumir significados diferentes dependendo do contexto em que ele é usado. A maçã pode ser compreendida ali no contexto da Bíblia, como a gente aprende, como sendo fruto proibido, por exemplo, e pode ser compreendido apenas como fruto da macieira, segundo a percepção do ensino de ciências. Então, o elemento maçã assume sentidos diferentes dependendo do contexto em que ele está sendo usado. Então, é isso que diz respeito à categoria representacional simbólica, a existência de diferentes significados para determinado signo, dependendo do contexto em que ele está sendo usado. A categoria interacional ou interativa, ela quase não aparece nos nossos esquemas. Na verdade, ela não apareceu em nenhum esquema. Por quê? Porque ela pressupõe a retratação de um participante humano. Ela é muito presente em cartaz de propaganda, por exemplo. Então, se a pessoa que está sendo retratada na propaganda, ela está olhando para frente, passa a percepção de que ela tem mais proximidade, de que ela está falando diretamente com o leitor, com a pessoa que vai estar olhando a imagem. E aí, é considerando isso que eles falam da categoria interativa ou interacional. E aí eles estabelecem o contato, então o contato é o direcionamento do olhar. Se o olhar está voltado para frente, ele confere a impressão de proximidade. Se ele está voltado para o lado, ele oferece a compreensão de um pouco mais de distância. A distância, então, se a foto foi tirada num ângulo aberto, passa uma percepção de distância de quem olha a imagem. Se foi tirada num close, passa uma percepção de mais proximidade. E o ângulo em que a foto é tirada também pode passar essa percepção para quem visualiza, mas ela pressupõe a retratação de um participante humano, ou com características que se aproximem de um participante humano. E aí nós temos a categoria composicional. E a categoria composicional é aquela que lança o olhar para a organização dos elementos na construção. Então, é com base no posicionamento dos elementos que a gente consegue perceber qual é a relevância deles. Assim, nós temos algumas subcategorias dentro da categoria composicional. Nós temos os valores de informação, que é a parte que olha para o posicionamento dos elementos. Com base nos valores de informação, nós temos a compreensão de que tudo aquilo que é posto no lado direito é considerado dado, e aquilo que é posto no lado esquerdo é considerado novo. Aquilo que se encontra na parte superior é considerado ideal, e aquilo que se encontra na parte inferior é considerado real. E nós temos os conceitos ainda de margem, então os elementos que estão à margem da construção apresentam uma menor relevância do que aqueles que se encontram localizados no centro. Os elementos que se encontram no centro formam o núcleo de informação. Então, formam aqueles assuntos, aqueles conteúdos que devem ter uma maior relevância. A saliência é o ato de você atribuir destaque a algo. Então, aqui nessa imagem, a gente vê o prove dessa fruta, que foi destacado em negrito. Essa é uma maneira de atribuir saliência.
Ao olhar para essa imagem, nós percebemos logo essa frase. E o que isso quer dizer? Isso quer retratar, quer reforçar que o suco aqui tem sabor da fruta original. Então, você atribuiu uma importância a essa frase quando você aumentou a fonte, quando você recorreu à utilização de tons de cores diferentes. É o ato de você utilizar algo para diferenciar o conceito, uma imagem, para chamar atenção para ele e evidenciar o seu destaque. E o enquadramento é a opção por usar linhas divisórias, ou por dar descontinuidade no uso de cores, ou por estabelecer espaços vazios, de maneira a agrupar alguns elementos e separar outros. O nosso trabalho foi desenvolvido no curso de licenciatura plena em Ciências Biológicas, na disciplina de Bioquímica dos Sistemas. Foi uma pesquisa qualitativa e descritiva, porque a formação de conceitos é um processo idiosincrático, que não é mensurável e não pode ser generalizável. Então, por isso, nós caracterizamos a pesquisa como sendo qualitativa e descritiva. Por que escolhemos essa turma? Porque ela estava vinculada a um plano de ensino que visava contextualizar e concretizar os conceitos bioquímicos. Acompanhamos a turma durante um semestre letivo inteiro, mas o foco da nossa pesquisa foi no recorte do estudo do emagrecimento por meio da adesão a dietas low carb, porque é um recorte que permite uma abordagem articulada e plurifacetada. Então, permite a articulação entre elementos do micro e do macro-universo, permite o estudo da integração metabólica contextualizada, permite a conversa, o diálogo com práticas cotidianas, com patologias e quadro clínico, por exemplo. E aí, como foi desenvolvida a pesquisa? Nós apresentamos o TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tanto para a docente da disciplina, como para os discentes que concordaram em participar da pesquisa, e desenvolvemos a seguinte sequência de aula. A aula 1, que foi para o levantamento de concepções prévias por meio da construção de alguns primeiros esquemas conceituais em parking lot. Tivemos a aula 2, com a apresentação da situação contextualizada, ou seja, com a apresentação das dietas low carb, conversamos sobre, assistimos documentário, lemos textos, falamos sobre as dietas low carb. A aula 3, que foi uma aula de aprofundamento conceitual a respeito da beta-oxidação dos ácidos graxos e da cetogênese, e a aula 4, que foi destinada para a reconstrução dos esquemas conceituais em parking lot. Então, os primeiros esquemas e os últimos esquemas foram construídos com base na mesma pergunta. Nós refizemos a pergunta e distribuímos o mesmo kit conceitual e imagético no momento final também, porque nós queríamos identificar quais foram os avanços e quais foram as limitações persistentes nessas construções. A análise dos dados foi feita com base nos esquemas iniciais e nos esquemas finais, nas gravações de áudios, porque nós solicitamos que os discentes gravassem áudios explicando os esquemas para que a gente pudesse verificar se a compreensão, com base nos princípios da GDV, de fato fazia sentido, e com base no caderno de campo da pesquisadora. Então, triangulamos os dados com base nos conceitos bioquímicos, na gramática do design visual e na fala dos licenciados. Olhamos para a articulação entre as rotas bioquímicas, para o nível de aprofundamento conceitual que foi concedido, que foi conferido ou não, e para a persistência ou não das lacunas conceituais. As duas categorias do GDV que nós percebemos nos esquemas conceituais foram a categoria representacional e a categoria composicional e suas subcategorias. Então, nós destacamos aí a cor vermelha para a categoria representacional e a cor amarela para a categoria composicional. Escolhi aqui dois esquemas de um mesmo grupo e vamos falar sobre eles. Esse esquema aqui é o esquema inicial. Então, nós percebemos que logo no começo é retratada uma ação. As dietas restritivas aparecem como sendo meta, como sendo resultado da ação de diversos atores.
E esses atores são todos ligados a fatores sociais, como a utilização de mídias, ansiedade, busca pelo pertencimento ao padrão estético. Essa percepção, ela é mantida pelos discentes no esquema final. Eles mantêm essa percepção. Abaixo, nós temos, aqui no centro, outra categoria narrativa de ação. Aqui, os discentes retratam as consequências bioquímicas da diminuição da ingestão de carboidratos. E eles fazem isso até chegar na meta emagrecimento aqui embaixo. Aqui ao lado, nós vemos que parte uma seta de low carb para ingestão prioritária, e tem lipídios, proteínas. E nós identificamos a categoria conceitual analítica, porque aqui não está sendo narrada uma ação. Está sendo exposta a característica da dieta low carb. Está sendo exposto algo que caracteriza o que é a dieta low carb, que é a ingestão prioritária de lipídios e proteínas. Aqui ao lado, nós vemos a conceitual classificacional, porque dietas restritivas parte uma seta em direção a low carb. Low carb é apenas um tipo de dieta restritiva. Então, nós temos um arranjo hierárquico estabelecido entre dieta restritiva e low carb, sendo dieta restritiva o superordinado e low carb o seu subordinado. Aqui ao lado, nós vemos novamente a categoria narrativa de ação, que eu tenho a diminuição da ingestão de carboidratos induz a uma maior necessidade de energia, segundo a percepção dos discentes. Então, eu tenho a narração de um evento. E aqui embaixo nós temos novamente a presença da categoria narrativa de ação. Então, eles expõem que a diminuição do consumo de carboidratos leva ao emagrecimento, e esse emagrecimento oportuniza dois caminhos. Então, se esse emagrecimento foi aliado ao exercício físico, eu vou ter uma sequência de eventos que vai resultar no emagrecimento saudável para um bom funcionamento metabólico. Se esse emagrecimento for aliado à falta de exercício, sedentarismo, os estudantes levantam esse desenrolar de ações que pode resultar em infarto, AVC, etc. Aqui nós percebemos que o arranjo no esquema final, ele se mantém quase igual, só que nós podemos perceber aqui a presença de muitas mais palavras-chave, muito mais conceitos sendo utilizados, o que indica um certo nível de aprofundamento conceitual. Então, nós vemos aqui mais conceitos referentes ao metabolismo de lipídios, e as categorias, elas se mantêm quase que as mesmas. O arranjo é praticamente o mesmo, só que com um maior aprofundamento conceitual. Com relação à categoria composicional, nós identificamos que no esquema inicial, o dado era referente, em sua maioria, ao metabolismo de carboidratos, e tinha pouquíssima coisa no novo, que era referente ao metabolismo de lipídios e a gliconeogênese. E aqui nós temos uma configuração parecida. O dado, ele ainda continua sendo preenchido por conceitos pertencentes ao metabolismo de carboidratos, mas nós vemos que o novo, ele apresenta-se de maneira muito mais aprofundada, com mais conceitos expostos. O ideal, que é retratado nos dois esquemas, tanto no inicial como no final, com relação aos aspectos sociais e macroscópicos que podem levar à adesão das dietas low carb. E o real, que é aquilo que, segundo Kress e Van Leeuwen, é mais concreto, é menos abstrato, que eles retratam como sendo as repercussões bioquímicas da diminuição da ingesta de carboidratos. Nós temos, no esquema inicial, o núcleo de informação, ou seja, aquilo que está no centro do esquema, sendo o caminho metabólico, as consequências metabólicas de diminuição do consumo de carboidratos, e aqueles dois caminhos a partir do emagrecimento, né? O caminho de associação com o exercício físico e o caminho de associação com a falta de exercício físico. Já
no esquema final, a gente vê que a informação ela está distribuída de maneira muito mais geral, assim, generalizada. Então, a gente não vê um núcleo de informação muito centrado. Os elementos marginais, ou seja, que se encontram na margem do esquema no final, são apenas as imagens que eles optaram por colocar na margem do esquema e o título de um documentário que eles utilizaram para embasar a construção do seu esquema. O enquadramento aparece no esquema inicial e ele é feito aqui apenas entre ingestão de carboidrato e glicose. Então, foi apenas essa parte, essa porção do esquema que eles pretenderam ressaltar, que eles pretenderam agrupar. A ingestão de carboidratos, que leva, segundo eles, à metaglicose. Aqui permanece uma configuração parecida, só que eles adicionaram carboidratos e piruvato no final. Então, o enquadramento continua, só que com um acréscimo de carboidratos e piruvato. E a saliência, que foi atribuída apenas no título do esquema. O título do esquema aparece de maneira maior, destacada, que é Bioquímica da Low Carb. Foi um título que eles resolveram dar ao seu esquema conceitual. De maneira geral, nós analisamos 4 grupos, né? E aí, esse grupo que eu mostrei agora os esquemas foi o grupo 4, mas de maneira geral, quais foram os destaques? O grupo 1, ele apresentou no primeiro esquema a categoria representacional narrativa de ação e conceitual analítica, e com relação à categoria composicional, apresentou apenas valores de informação. No final, ele apresenta, além da narrativa de ação e da conceitual analítica, ele acrescenta uma narrativa verbal, mas permanece apenas com os valores de informação com relação à categoria composicional. O GT2, ele se destaca porque ele apresenta uma maior variedade da utilização de categorias da GDV. Então, no esquema inicial, eles usam a narrativa de ação, a narrativa verbal, a narrativa conceitual, analítica e classificacional. Com relação à composicional, aparecem apenas valores de informação. Contudo, essa grande diversidade de categorias que eles usam no esquema inicial, ele desaparece no esquema final. Então, no esquema final, eles optam por usar apenas a narração de eventos de maneira visual, com as setas, que a gente chama de narrativa de ação, e de maneira verbal, através da presença de blocos de texto. E utilizam também apenas valores de informação com relação à categoria composicional. O GT3 se destaca porque, tanto no esquema inicial como no final, eles usam apenas a categoria representacional narrativa de ação. Então, de maneira geral, nós fizemos uma análise coletiva dos esquemas e percebemos que há um predomínio de setas e de vetores unidirecionais, mesmo quando os discentes estão falando de processos que são bi- ou multidirecionais. Então, mesmo que eles apresentem uma compreensão que transite entre o sistêmico e o complexo, eles acabam por ter dificuldade de retratar isso de maneira a recorrer a outros vetores que não os unidirecionais. O SPL inicial do GT2 é aquele que apresentou uma maior diversidade de subcategorias da categoria representacional, mas isso sumiu no esquema final do grupo. Nós percebemos, de maneira geral, a predominância da categoria representacional narrativa de ação, e aí se destaca o grupo 3, que utilizou apenas essa categoria, tanto no esquema inicial como no esquema final. E com relação à categoria conceitual classificacional, ela apareceu apenas no SPL inicial do GT2 e nos 2 esquemas do GT4, do grupo de trabalho 4. A categoria analítica, ela não aparece nos SPLs, ou seja, nos esquemas conceituais em parking lot do grupo 2 e do grupo 4, e em nenhum do grupo 3. Ou seja, ela aparece apenas no grupo 1, no esquema inicial e final, e no esquema inicial do grupo 2 e do grupo 4. Os valores de informação são mais presentes do que a saliência e enquadramento, então esses discentes não tinham a tendência de agrupar elementos nem de conferir destaques a alguns conceitos. Com relação aos valores de informação, nós percebemos que aquilo que é considerado dado e ideal, conforme a GDB, foi retratado
foi retratando os aspectos mais sociais e do contexto mesmo, cotidiano, e o novo e real estavam atrelados à retratação das rotas bioquímicas. Os elementos marginais presentes foram as legendas, os textos explicativos e figuras. E aí, com base no nosso estudo, nós desenvolvemos o seguinte roteiro de leitura de esquemas conceituais em parking lot. Esse roteiro foi desenvolvido com vistas a tentar facilitar, otimizar a leitura dos esquemas conceituais em parking lot. Então, tornar essa leitura mais fácil para o docente. É um material voltado para os docentes. De maneira geral, a GDV otimiza a leitura dos esquemas conceituais em parking lot. A presença das setas e dos vetores permite a compreensão do sentido que os estudantes estão atribuindo aos conteúdos. As categorias presentes, a sua predominância ou a exclusão de determinada categoria confere para o docente a percepção de quais são os processos que os discentes têm mais facilidade ou mais dificuldade. Por exemplo, se eu tenho aquele grupo que tem só a narrativa de ação, então eu consigo identificar que eles conseguem retratar de maneira dinâmica muito bem os processos bioquímicos, mas talvez eles tenham uma dificuldade em narrar de maneira verbal esses processos ou de estabelecer uma organização hierárquica. Então, eu consigo perceber quais são as potencialidades e as fragilidades nessas construções com base no olhar para as categorias da GDV. De maneira geral, com relação ao conteúdo específico, foi perceptível nos esquemas um maior aprofundamento conceitual, é claro que em maior ou menor grau, dependendo do grupo de trabalho, e percebemos a necessidade do letramento visual na formação inicial dos docentes. E aí, é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Estou aqui para dialogarmos sobre o trabalho.